Olá, começa agora o 1049, o podcast do CAAF. Eu sou Lohane Rodrigues e continuando o nosso tema sobre universidade e movimento social, a produção de conhecimento sobre violências, hoje a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente, porque a gente vai conversar sobre o projeto de Paraisópolis, mais especificamente sobre uma parte desse projeto, que é a série intitulada Paraisópolis 3 Atos 9 Vidas. E essa conversa também vai ser um pouquinho diferente, porque ela é com a turma da especialização em Direitos Humanos e Lutas Sociais aqui do CAAF, da Unifesp. São eles que vão nos entrevistar. Então, para começar, eu vou apresentar a equipe do Projeto Paraisópolis, que está em parte presente nessa conversa. Em primeiro lugar, a Ana Paula Veloso, que é mestre em Ciências, com ênfase em Patologia Experimental, Antropologia Forense, Medicina Forense e Bioética. Seguido da Fernanda Baleira, que é mestranda em Direito Penal e Criminologia e é defensora pública do Estado de São Paulo. A Desirê Azevedo, que é antropóloga social e coordenadora do projeto sobre os crimes de Paraisópolis. A Maria Cristina Quirino, que é mãe do Denis Henrique Quirino da Silva, que é um dos 9 jovens mortos no massacre de Paraisópolis e fundadora das Mães de Paraisópolis. A Cássia Aranha, que é artista multimídia e doutoranda em artes visuais. Maria Carolina Gachido, que é graduanda em Direito, Lohane Rodrigues, que é mestra em História Cultural, Paula Marujo, que é mestranda em Arquitetura, e, por fim, Ana Maria do Espírito Santo, que é física e doutora em Ciência dos Materiais. Ufa, quanta gente, não? Então, para explicar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar, alguns estudantes e professoras desse curso de especialização estão aqui e eles vão fazer perguntas para nós, vão abrir o microfone para fazer perguntas, ou então, quem não quiser abrir o microfone, eu vou ler as perguntas do chat, tá certo? E aí, para começar, para a gente entender um pouquinho como foi o início desse projeto de Paraisópolis, como é que ele veio se desenrolando até agora, eu vou pedir para a Desirê contar um pouquinho para a gente desse processo. Então, Desirê, como é que foi o início desse projeto? Como é que as coisas foram se desenvolvendo? Conta pra gente. De princípio, né, para começar, a história, né, desse processo. Porque as coisas, elas têm história e importa, né, trazê-la, enfim, importa contar essa história. Tudo isso se constrói, se estabelece a partir de uma parceria, que eu considero extremamente importante, né, para esse processo. Que é a parceria que a gente estabelece entre a Defensoria, né, através de 2 dos seus núcleos especializados, que é o Núcleo de Direitos Humanos e o Núcleo da Infância e da Adolescência. Nós, né, aqui, quer dizer, essa equipe multidisciplinar, né, que a Lohane já acho que deu um panorama, né, das diferentes origens aí dos pesquisadores envolvidos, que se constitui no CAAF, e as famílias, as 9 famílias, as famílias das 9 vítimas, cuja aproximação, né, essa parceria, essa relação foi sendo constituída aos poucos, né, processualmente. E parte desse processo, ele também está, de certa maneira, documentado e pode ser encontrado lá no YouTube do CAAF, através lá dos podcasts que nós fizemos, né, fizemos uma série especial de entrevistas com as famílias. Naquele momento a gente não tinha ainda o contato com as 9, eram 5, então essas entrevistas estão lá dando conta assim, também desse processo de aproximação. E essa aproximação toda ela vai se desenvolver, eu avalio a partir assim, de 2 frentes, né? Acho que, em primeiro lugar, é importante chamar atenção para o papel que, lá no começo do processo, né, logo nos primeiros dias após o massacre, teve o CONDEP, em se tornar um primeiro espaço de interlocução, de acolhimento das famílias, né, especialmente antes da pandemia. Isso se construiu de uma forma mais orgânica. E esse foi o espaço onde a gente, pela primeira vez, teve contato, né? Foi onde eu conheci a Cristina e onde eu conheci as outras 4 famílias e onde a gente começou aí a ter essa relação. Um segundo movimento, né? Uma segunda situação extremamente importante para esse processo foi a iniciativa do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria de atuar nesse caso desde os primeiros momentos, né? Então, foi fundamental, eu diria, não só do ponto de vista político, né, mas também do ponto de vista do que a gente pôde produzir a partir daí, essa atuação que não foi apenas, né, como se isso fosse apenas, não é apenas, né, isso é muito importante, que é de monitoramento, né, de controle externo da polícia, da investigação policial. Isso já seria algo muito importante, isso já teve um impacto importante
na condução do processo, na visibilização do processo, nas possibilidades que a gente teve de aproximação, né, com o que estava sendo feito em termos de investigação oficial, mas a iniciativa ela não se restringia a essa ação de monitoramento, mas ela tinha como objetivo o desenvolvimento do que no universo jurídico se chama de investigação defensiva, que é algo relativamente novo no Brasil, é algo que foi regulamentado em 2018 pela OAB no Brasil, que é o quê? Que é capacitar a defesa na condução de uma investigação sobre um determinado crime, né? E que, de certa maneira, visa equilibrar esse peso muito grande que o inquérito policial tem numa investigação de violência no Brasil e que é marcado por essa característica, né, que o inquérito policial tem, que é de ser um processo administrativo, fechado, onde não há contraditório, né? Então ele é conduzido integralmente pelo delegado. Então a defensoria entra nesse caso, através do núcleo, com esse objetivo de fazer o desenvolvimento, de se capacitar mesmo, né, tecnicamente, para atuar nesse caso, nesse lugar, né, da investigação defensiva, que geralmente é um lugar que está associado à defesa do acusado, mas que no caso do Brasil, e nesse caso específico, a gente está aplicando para um caso de letalidade policial, que é um caso, né, que, como geralmente no Brasil, parte do enquadramento administrativo ali pelo processo penal, né, que inverte as posições, né, quer dizer, coloca a vítima no lugar de acusado, ele é um processo que ele envolve muitos outros direitos, incluindo direitos coletivos, no caso que a gente está falando de um massacre que envolve não só a perda de vida de 9 jovens, mas também um processo continuado que se estabelece ali no território em Paraisópolis, né, através de 2 operações policiais que estavam acontecendo ali naquele momento, contextualizam o massacre. Então, é uma operação chamada Operação Saturação e a Operação Pancadão. Então, essa atuação defensiva ela envolve a proteção de todos esses direitos, mas que, de certa maneira, qualifica tecnicamente a defensoria para, nessa inversão de papéis aí, né, atuar como assistente de acusação dos policiais nesse caso, né? Então, é uma defesa dos direitos das vítimas que passa também, considerando o direito à justiça, pela participação na acusação desses policiais pelo crime. Então, essa é uma investigação que a gente eu qualifico como investigação que ela não é paralela ao processo de investigação oficial, porque ela, de certa maneira, instrumentaliza, né? Ela dá mecanismos para a defensoria e para o próprio MP, com quem nós tivemos diálogo, né? Dialogamos com o delegado. Então, a defensoria é parte, de certa maneira, nós somos uma parte, né, nessa qualificação técnica e nesse apoio técnico-científico dessa atuação. Qual foi a base do nosso trabalho? Foi o inquérito policial, mas um inquérito policial que já estava muito informado por essa atuação da defensoria. Então, a gente toma como base esse inquérito, a gente procura se ater, né, da própria validação desse trabalho, né, perante a justiça, de certa maneira, né, por isso ele não é paralelo, mas ela é independente pela própria condução. Então, acho que tem 3 pontos que diferenciam esse processo, né, essa nossa investigação e torna ela independente dessa investigação policial e oficial. A primeira é que a nossa investigação ela não está limitada pelo recorte policial, então pelo olhar policial para o caso. Os nossos objetivos, eles transcendem. Então, se por um lado a gente tenta entender a dinâmica dos fatos, e aí os vídeos, eles são justamente uma forma de divulgar essa dinâmica de uma maneira que seja compreensível para além da academia, para além do universo jurídico, né, seja compreensível para qualquer um. Então, além disso, a gente procura entender o próprio processamento institucional desse caso, quer dizer, como é que esse caso foi registrado, a partir de quais enquadramentos, como é que ele vem sendo processado a partir dessa abordagem policial e depois dentro do sistema de justiça e quais são os efeitos disso, jurídicos e sociais também. A outra questão que nos interessa é contextualizar o caso nas dinâmicas da segurança pública da cidade e das desigualdades também da cidade, né? Então, eu acho que o vídeo também, ele procura um pouco dar conta disso, né? Ele não é um vídeo que ele é neutro, né? Ele começa a partir da perspectiva de que aquelas pessoas que estavam no baile tinham direito a estar lá, enfim, né? E que aquilo é uma festa de rua, uma manifestação cultural, enfim. E o terceiro é entender os impactos do episódio sobre as famílias e sobre o território. E a segunda questão que diferencia é que a gente, nessa investigação, a gente coloca ênfase nas evidências
materiais e nas perícias. Então, a gente um pouco ignora esses depoimentos. Os depoimentos das vítimas a gente também não coloca em primeiro plano, embora a gente traga também, mas a gente não coloca isso em primeiro plano. A gente busca se focar nas evidências, então são vídeos, são áudios, são fotografias, né, principalmente. Tem algumas outras coisas, mas o grosso mesmo é isso. E as perícias que foram feitas aí pela própria polícia, né, dentro da estrutura da Polícia Técnico-Científica. A terceira questão é que essa investigação se deu em estreito diálogo com as famílias. Quando eu falo estreito diálogo, quero dizer que a gente não está tomando aqui as famílias só como sujeitos de um sofrimento, que elas são, mas também como sujeitos de conhecimentos. Pessoas que são capazes de ajudar a nos entender todas essas questões que nós colocamos, né, desse âmbito mais amplo aí, mas principalmente são pessoas que tiveram um lugar central na formulação das perguntas que a gente passou a fazer ao olhar para esse arcabouço de documentos, de materiais que a gente teve para analisar a própria dinâmica dos fatos. Eles saem ali do IML dizendo: eles não foram pisoteados. São as famílias que levantam o problema do socorro nas viaturas, são as famílias que trazem para a gente a questão da narrativa da resistência à ação policial, né, que é a narrativa que os policiais apresentam já desde um primeiro momento. Então, assim, eles tiveram um papel central na formulação dessas questões e no debate ao longo do processo. Então, a Cris é a pessoa que participa das reuniões, que está com a gente no dia a dia, mas não significa que ela é a única, né? A gente veio nesse diálogo aí ao longo do tempo com as famílias de uma maneira bem próxima e considerando que o lugar deles nesse processo era justamente de formular essas perguntas, de colocar as questões, né, e de apontar para a gente para onde que a gente precisava ir. E, por fim, essa é uma pesquisa que ela busca se conectar de uma maneira mais ampla com as ações dos movimentos sociais, com as reflexões produzidas dentro da academia sobre segurança pública, especialmente em São Paulo, mas não só, de elaborar formas de atuar contra a violência de Estado. Para a gente fazer isso, a gente precisou também dessa equipe, né, multidisciplinar. Então, a gente tem uma antropóloga, que sou eu, temos historiadora, temos uma artista multimídia, advogadas, uma física, que a gente recentemente ganhou aí para o nosso grupo, uma biomédica, que é a Ana, que foi super importante, né, nesse processo. Então, a gente tem essa equipe, né, variada de pessoas que, enfim, jogam seus diferentes olhares aí para esse processo. E aí, então, a gente desenvolveu, né, essa linha de esses 3 eixos de contraposição dessa narrativa policial. Bom, temos perguntas? Alguém quer começar? Evermando. Boa noite aí a todas, todos e todes aí. Assistindo os vídeos, né, a gente vê que um dos pontos fundamentais é justamente isso, é mostrar a responsabilidade da ação policial no evento ali, né, lá em Paraisópolis, né. Eu conheço bem Paraisópolis, né, porque até 2018, né, eu dei aula na MF Paulo Freire, que fica na Melchior Giola, né, em frente ao Palmeirinhas, então dei aula lá, assim, muito tempo, então eu conheço muita gente lá, muitos estudantes e tal. E convivi aí com o baile da 17, né, então a molecadinha sempre falava, né, a gente chegava na escola, sempre passava pelo baile ali, né, e tal. E é isso, né, Paraisópolis, eu sempre convivi lá e tal, é super tranquilo até o momento que a polícia está. Quando a polícia chega em Paraisópolis, muda todo o clima, não só em Paraisópolis, todas as favelas, periferias, é assim. O modo deles operarem ali não me causou nenhum estranhamento, porque isso é corriqueiro, né? Qualquer favela, periferia que você vai encontrar muitos casos desse aí. E aí eu faço a seguinte pergunta: esses vídeos, eles têm alguma conexão no auxílio às famílias, na luta aí delas, ou seja, como que isso está influenciando aí no processo, ou se vai influenciar? Bom, boa noite. Como a Lohane me apresentou, eu sou Fernanda, eu sou defensora pública. Eu estou atualmente na coordenação do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos, que junto com o Núcleo da Infância é quem atua, nesse caso, na Defensoria Pública.
E aí, eu acho importante contar, né, que da perspectiva da Defensoria, esse é um caso, assim, histórico e que a gente está tendo como piloto e um paradigma do que deve ser nossa atuação em caso de uma grave violação de direitos humanos, porque é assim que a gente encara esse caso, muito mais do que um caso de violência policial que, infelizmente, estão no cotidiano da Defensoria Pública, né, todos os dias a gente tem notícia de algum jovem que foi morto, executado pela polícia, mas Paraisópolis a gente entende mesmo como um massacre, como uma grave violação por tudo que os vídeos mostram e por tudo que foi possível de identificar nesse caso, né? Basicamente, ele tem um recorte do que é a vida dos jovens na periferia e como que a polícia atua nesses contextos. E aí, desde o primeiro momento, o núcleo não estava na época, a colega que estava mais à frente era a Daniela, e junto com o apoio que ela teve desde o início da defensoria, assim, da administração da defensoria, né? A defensoria como instituição, isso foi super importante, decidiu abraçar esse caso e ter esse tipo de atuação diferenciada. E aí, logo, a primeira coisa foi ter contato com os familiares e ter esse trabalho no território de pegar as evidências e acolher as testemunhas. Esse trabalho foi tão bem feito, eu fico muito tranquila de falar, porque não foi meu trabalho, foram das pessoas que me antecederam, que elas conseguiram que as pessoas fossem ouvidas na sede da Defensoria Pública, que as pessoas elas se dispuseram a ser testemunha porque elas não precisavam ir numa delegacia de polícia, porque a gente sabe o que ir numa delegacia de polícia representa para um jovem periférico que estava num baile funk e que viu seu amigo morrer. Então, para viabilizar que essas pessoas fossem ouvidas, foi feito todo esse trabalho de contato com o delegado, de mostrar que a gente estava querendo atuar nessa perspectiva e aí, assim, o delegado também deu essa abertura de fazer o que a Desirê falou, né, que é essa investigação defensiva no sentido da gente contribuir com a produção de provas, porque senão o que ia acontecer? Ia ser mais um caso em que a narrativa da polícia, né, que os policiais que são diretamente envolvidos iam emplacar a narrativa deles, os policiais, apesar deles serem, né, os réus e os investigados, o sistema de justiça é muito maluco e trata eles como testemunhas, como se eles estivessem ali com fé pública e dizendo a verdade sobre os fatos, e não como qualquer réu tem direito de estar, que é omitindo coisas, deixando de responder outras, porque é isso a lei permite, né, que a pessoa investigada faça. Mas eles não são tratados como investigados, eles são tratados como testemunhas, embora envolvidos diretamente nos fatos. Então, teve toda essa questão de garantir o testemunho das pessoas, levá-la na defensoria, o delegado foi até a defensoria, ouviu as pessoas lá, elas com todos os seus dados qualificativos, né, protegidos. Então, esse trabalho foi essencial e foi só assim que a gente conseguiu tantos depoimentos. Então, assim, isso foi essencial para o caso. E a coleta dos vídeos e a preocupação de ir lá e pegar, para a gente sabia que é um trabalho difícil, que a gente precisa se cercar de todos os cuidados. Então, pegar o vídeo do celular diretamente de quem filmou, para garantir o metadados, para garantir que isso seja usado como prova. Tudo isso a gente foi aprendendo fazendo, né? Porque, em geral, a gente fica mais numa posição passiva na defensoria e, nesse caso, teve essa postura ativa na coleta de provas, que foi essencial. E aí, a gente segue, assim, desde então, com a parceria com o CAAF. Acho que a gente foi qualificando, porque também... como é uma coisa muito nova, a defensoria atua dessa maneira, mas sem ainda saber muito bem como que é concatenar essas evidências, o que faria com essas evidências, e aí a parceria com o CAAF foi essencial nesse sentido, porque é o nosso suporte técnico mesmo para viabilizar tudo isso. Então, para o processo especificamente, é fundamental, assim, porque o processo nada mais é do que uma disputa de narrativas, né? E a gente está conseguindo, com esses vídeos e com tudo isso, emplacar a nossa versão sobre os fatos, que inclusive é a que está endossada pelo Ministério Público, que fez a denúncia, denunciou os policiais por homicídio doloso. Não todos, mas os que a promotora identificou como os principais envolvidos. A gente está conseguindo, assim, a nossa narrativa, ela vindo com tanto suporte técnico, ainda mais pensando que é um caso de júri, né, um plenário, que vai ter o impacto visual é muito importante, que é oral, né, assim, a gente faz a defesa e a acusação oralizada, com plateia. Então, é um caso que a gente está indo com muito mais força do que se a gente não tivesse os vídeos e os vídeos circulando, e a gente conseguindo também que a imprensa endossa essa narrativa, que é super importante, que a gente tem feito também esse trabalho, né, de então não foi pisoteamento, emplacando assim o que é a versão dos fatos conforme as evidências, e não o que é a versão dos fatos conforme os policiais. Então, tudo que está sendo produzido pelo CAAF, tudo que as famílias trazem, a gente está levando para dentro do processo que está na justiça criminal, né? Selma, gostaria de fazer pergunta para a Cristina, assim, como que foi e como que ela chegou até o CAAF, e
está sendo você estar envolvida com o CAF, o que trouxe, como que está sendo essa parceria, e o que você visualiza com relação à verdadeira defesa desses jovens e que a verdade venha à tona, que é um caminho muito difícil. Cris? Como que a gente entende o vídeo? Como que eu entendo a gente, família? A gente entende que o vídeo é uma ferramenta muito importante para a nossa luta, né? Para trazer a verdade. Nesses vídeos todo mundo sabe que a gente consegue desconstruir a fala deles e eu acho que isso é o que mais a gente quer alcançar mesmo. Como a própria Desirê falou, primeiramente foi através do CONDEP, né? Porque lá atrás a gente conheceu primeiramente o CONDEP, depois o Dimitri trouxe a Desirê, eu lembro. Eu acho que foi assim, não sei. Eu não me lembro de muita coisa daquela época, gente, pelo amor de Deus. E a partir daí a gente começou a ter mais aproximação, mas só que a nossa aproximação maior veio mesmo quando foi feita a proposta do podcast, né? Que foi para a gente contar nossas histórias, a história dos nossos filhos. Antes da Catiele fazer a sua pergunta, tem uma pergunta aqui para Fernanda, né, da De Ticoli, que é como foi a atuação do MPSP em seu papel constitucional de controle externo da atividade policial, nesse caso gravíssimo de violência do Estado. O Ministério Público, a promotora que estava, né, no caso, até pouco tempo atrás, agora mudou, ela fez o papel do MP de acompanhar o inquérito, né? Ela acompanhou a produção das provas e ela sempre esteve muito próxima da investigação. A gente teve um ótimo diálogo assim com ela. Ela foi muito aberta desde o início para quando a gente se colocou assim como, olha, a gente está atuando com as famílias, com o CAF. E aí foi muito positiva porque ela ofereceu, em que o delegado, quando a investigação terminou na polícia, ele concluiu que era um homicídio culposo, significava, né, que ele concluiu que teve a responsabilidade dos policiais, mas que eles agiram com negligência, imprudência, por não ter observado protocolos que eles deveriam ter observado. E aí foi muito importante que a promotora, e eu acho que isso muito pelo contato que ela tinha com as famílias, pelo trabalho que foi feito com o CAF, por todas as evidências, por todas essas conversas, ela estava convencida de que ela denunciaria por doloso. Assim, desde o começo ela estava muito firme de que não, foi intencional, a polícia tinha consciência de que ela, agindo daquela forma, ela poderia provocar mortes. Então a gente conseguiu ter essa conversa com ela, e aí a gente está no processo agora como assistente de acusação. Significa então que a defensoria e alguns outros advogados, que também estão atuando no caso, vão trabalhar nessa perspectiva em conjunto com o Ministério Público. Mas eu acho que, assim, cabe mais do que isso no caso do Ministério Público, né? Ela está atuando no processo como deve atuar, mas eu acho que, por exemplo, sendo o Ministério Público, né, quem tem que fazer o controle externo da polícia, aí eles não fizeram nesse caso, não fazem nenhum outro, e que eu acho que eles deveriam fazer, uma questão de uma cobrança mais ativa para a Polícia Militar, de afastar esses policiais mesmo do trabalho, de cobrar coisas, de mudanças de procedimentos da polícia que independem do processo criminal, né? Acho que a gente não precisa esperar 10 anos desse processo, que infelizmente essas são as perspectivas, para, por exemplo, tendo um relatório que tanto faz se é culpa ou dolo, mas concluiu que teve ação da polícia que causou aquele resultado, o Ministério Público, como órgão que faz o controle externo da polícia, já tem elementos, por exemplo, para atuar, se exercesse de fato esse papel para que esses policiais fossem afastados, na minha opinião, assim, e que acho que isso poderia, então acho que eles poderiam fazer mais do que eles fazem enquanto órgão de controle externo, mas a promotora específica que atuou nesse caso, ela, assim, atuou muito bem, acho que também não poderia a gente não poderia esperar nada diferente, mas ela foi muito aberta desde sempre. Mas eu acho que o Ministério Público, aqui em São Paulo especificamente, ele é muito omisso no controle externo da polícia. Ele não tem nenhum grupo de promotores, assim, não existem promotores que atuam especificamente na perspectiva desse controle externo, fazendo, por exemplo, ações que possam reduzir índices de letalidade ou que, de fato, cobrem que a polícia age de determinada forma. Então, isso fica pulverizado entre os promotores, cada um atua como quer, se quer. Eu acho que cumpriu o seu papel, a denúncia, e acho que vai cumprir no processo, mas considerando a gravidade do caso, daria para e o papel constitucional, né, do Ministério Público, que se a instituição funcionasse bem, por exemplo, a defensoria a gente nem precisaria estar nesse trabalho de investigação e tudo mais. A gente, desde o início, tem que atuar assim, porque, infelizmente, em muitos casos, a gente vê que se não faz isso, eles simplesmente compram a versão da polícia e os casos são arquivados. Catiele, Felipe.
Eu queria fazer uma pergunta relacionada à família do Gabriel Rogério, que eu vi que o vídeo dos 9 episódios, ele é o único que é reduzido, né? Eu entendi que foi feito em respeito à família, né? Mas queria compreender um pouco melhor como que foi esse contato com as famílias. E aí um outro comentário, né, que eu assisti aos episódios, encaminhei até para alguns amigos que são do movimento da infância, e aí ouvindo a fala agora, eu não lembro o nome dela, da Defensoria, o Estado de São Paulo, a gente vive com um Ministério Público que é muito aliado ao Estado, né? E que não se posiciona em momentos necessários. Você vê o Ministério Público no Estado atuando de forma extremamente equivocada, para a gente não dizer outras coisas, né? E quando eu via os episódios, uma coisa me chamou muito a atenção sobre quando os adolescentes começam a correr para a viela, né? E quando eles se percebem encurralados e as bombas e outras coisas, e a sensação que dá que é o Estado tirando o ar, né, desses jovens, desses adolescentes, e ao mesmo tempo uma sensação de impotência de quem está gravando, né? E no nosso caso, de quem está assistindo, né? Então, acho que assim é impactante e é necessário para a gente reforçar que não foi pisoteamento, né? Que eu achei muito bom. Eu queria fazer esse comentário. Obrigada, gente. Então, o Gabriel, a família do Gabriel, o seu Reinaldo, né, e a dona Elizabeth, eles são das primeiras famílias que nós conhecemos, né, lá no CONDEP. E o seu Reinaldo faz o podcast com a gente, então tem o episódio do Gabriel, né, no podcast, uma narrativa do seu Reinaldo. Mas a gente não fez foi porque o seu Reinaldo assistiu o vídeo, né? A gente foi passando esses vídeos coletivamente para as famílias, né? Então íamos passando e conversando e discutindo, eles iam opinando e também mostramos individualmente, mas o seu Reinaldo vinha um momento lá coletivo e depois eu procurei ele e ele falou para mim que ele não queria que fizesse porque ele não teria condições de passar esse vídeo para a esposa dele. Então, que não fazia sentido produzir um material que ele não conseguisse passar para a esposa. E aí eu falei, né, que eu compreendia inteiramente, mas que eu achava uma pena que apenas o Gabriel não tivesse esse vídeo, porque justamente nesse processo a gente foi conseguindo fazer os vídeos até das famílias que a gente tinha menos contato. E aí foi uma proposta minha, né? Eu propus a ele que a gente fizesse nesse formato, só com essa introdução e sem a continuidade. Aí ele topou, disse que nesses termos ficava bom, e aí assim fizemos, né? Justamente porque, né, a Catiele, né, fala da questão, né, do Estado que sufoca, né? E acho que essa metáfora a Cris sempre usa, né? Sempre fala disso. E aí tem uma dificuldade muito grande, né, nessa lida cotidiana, que é, como eu falei, né, essa violência ela vai se desdobrando, né, em cada novo contato, em cada nova situação, em cada novo documento, petição, pedido, reunião, encontro, e da nossa parte a preocupação de não participar dessa cadeia ou participar o menos possível, né, porque de certa maneira é isso. Muitas vezes eu era a cara lá que ia mostrar, né, essas violências, enfim, esses documentos, esses materiais para as famílias, então era meio difícil a gente não participar dessa roda, né, desse mecanismo, né, da violência continuada, mas a ideia é que a gente fizesse isso o menos possível, né, que a gente pudesse, enfim, preservar as famílias e fazer as coisas em bons termos para elas. Então, o Gabriel foi isso. Vou voltar para as pessoas que estão com as mãos levantadas, depois eu faço as perguntas que estão no chat. Então, a Elisângela Costa e a Mariana Coura, por favor. Boa noite novamente. Foi a partir da fala, né, da defensora, quando ela falou assim desse afastamento imediato, né, desses policiais. E aí a minha dúvida e a minha sensação como mãe periférica, né, não só como estudante do curso, mas como uma mãe periférica a gente tem uma sensação de que eles vão sendo afastados e virão outros que serão afastados e os nossos filhos vão continuar morrendo
E como que, de repente, vocês conseguem ver essa instituição, né? Essa instituição, né, da polícia militar? Porque eu, como mãe periférica, eu vejo que já deu o que tinha que dar, né? Não é uma instituição mais que sabe, que protege, né? Não existe mais aquele sonho do molequinho que vai lá na rua, eu quero, ai, mamãe, quando eu crescer eu quero ser policial. Não, eles correm, a periferia se afasta, né? A periferia sente medo, tem uma grande resistência. E quando a gente fala, não é da figura, né, do homem, é dessa figura do Estado mesmo, desse Estado genocida que mata, né, e que tem permissão para isso. Queria saber o que vocês pensam nesse sentido, né? Sobre essa instituição que está posta, legitimada, e que matam esses corpos, e que parece que é um ciclo de violência que continua, e a gente, como mãe, vai cada vez perdendo mais os nossos filhos. Maria Cristina, receba meu abraço, tá? De mãe, e eu acho que era essa pergunta que eu queria deixar aqui para vocês, viu? Obrigada. Então, Elisângela, assim, enquanto defensoria pública, a gente verifica, né, a mesma coisa que você trouxe, né, que a polícia, ela mata muito, ela presta, né, um serviço péssimo e que as pessoas têm medo da polícia e que eles, quando vão atuar, eles acham que eles precisam eliminar a pessoa e não a resistência, né, então, assim, toda a atuação da polícia na rua é extremamente violência, a gente tem a polícia que mais mata e mais morre no mundo. Acho que os números de letalidade policial, por mais que aqui no estado de São Paulo eles sempre divulgam que está reduzindo, acho que é uma afronta, né, ao patamar civilizatório e que é um problema seríssimo, assim, de conviver na sociedade democrática, ainda mais, como você bem trouxe, porque tem alvo certo, né, as pessoas negras e periféricas são quem estão morrendo pelas mãos da polícia. E aí a nossa atuação na Defensoria Pública, enquanto isso, a gente atua em casos de violência policial, o núcleo atua há mais de 10 anos, sempre foi nessa perspectiva de questionar que polícia é essa, né? Que polícia que a gente quer, o que está fazendo essa polícia e o que ela deveria fazer. Eu posso fazer uma complementação, sei lá, trazer uma outra questão aqui, que eu acho assim, Elisângela, cara, é muito difícil a situação que a gente trabalha, porque a gente parte de patamares muito baixos. Primeiro acuados, né, num lugar de resistência e de um lugar que, assim, é defesa da vida. Enfim, defender que a polícia não pode matar. Isso é tão baixo, né? Isso é tão, enfim, pouco. E eu acho que nesse processo é complexo, porque a gente não é algo nem que vai se resolver agora, né? Mas que nem se explica por agora. Né? Porque, assim, se a gente for pensar, né, a gente tem duas posições aí nesse debate mais ou menos estabelecidas institucionalmente, né, em termos institucionais. Você tem aqueles que defendem, né, a polícia que mata, bandido bom é bandido morto, e isso é algo que é defendido desde os anos 50 no Brasil, quando, né, foram criados os esquadrões da morte. E você tem as pessoas que defendem as reformas, né, as reformas institucionais. Reforma da polícia, reforma do judiciário, reforma de sei lá o quê. E assim, se a gente for pensar, a prisão é algo que nasce da reforma, né? Se a gente for lá no Foucault, no Vigiar e Punir, a prisão nasce da reforma, né? Ela nasce da reforma de um outro esquema punitivo que é o suplício. Isso pode parecer, ainda que, né, no Brasil essas duas coisas se combinem, né? A prisão é o suplício. Mas ainda que isso possa parecer uma coisa teórica muito distante, né, eu acho que isso aponta uma necessidade de combinar determinadas estratégias. Então, porque nem a gente pode ficar esperando o fim da polícia militar para defender a vida de pessoas, né? Então, essas coisas, essas atuações micro, né, pequenas ali no cotidiano, elas fazem diferenças, né, concretas, e nem dá para a gente ficar só na reforma, porque é isso que você falou, né? Afasta o policial, vem outro no lugar. É complexo as formas de combinar essas duas estratégias, né? Eu lembro de um debate que eu assisti recentemente com o pessoal que está envolvido na DPF 635 lá do Rio, né? DPF das favelas, que eles falavam justamente isso, né? Quer dizer, a DPF, ela teve uma resolução, né? Como o Daniel Irata, que é lá do GENI, que é o pesquisador que esteve envolvido, né?
uma canetada lá do Fachin, e essa canetada, eles fizeram lá o cálculo, né, poupou 20 vidas por dia, numa semana. Quer dizer, então, assim, é um negócio muito concreto, né? Mas isso não pode estar separado da gente fazer uma defesa mais estratégica, né, de coisas de maior impacto, né, como a política de desencarceramento, discutir política de drogas, discutir a questão da militarização da polícia. Não é que não tem que ter controle da polícia, tem, né? Mas essa briga pelo controle, ela tem que ser combinada com briga pela desmilitarização, né? Uma briga por uma polícia que não se pense. Aí, para ficar com um exemplo concreto, quando a gente fez um pedido de informação para a Secretaria de Segurança Pública, ele foi encaminhado e respondido pelo comando da PM, quando eles fazem lá a justificação da Operação Pancadão para a gente, porque a gente perguntou uma coisa básica, né, que eu acho que ninguém tinha perguntado. O que é a Operação Pancadão? Porque é isso, a gente não discute nesses marcos. O que é a Operação Pancadão? Por que ela existe? Qual é a justificativa dela? Quais são os dados numéricos que mostram que essas operações acontecem aonde tem perturbação de sossego, de fato, os maiores índices? Porque ela só acontece na periferia. Aí eu fico pensando se na Vila Madalena não tem, né, reclamações de perturbação de sossego. Eles, né, relacionam a questão da Operação Pancadão com o aumento de criminalidade em torno aos bailes. Cadê a comprovação disso? Quem disse que baile aumenta crime? A PM está dizendo, ela não prova isso, e a gente não faz esse tipo de questionamento. A gente não exige que se prove que isso existe para que se faça uma política. Então é uma política tirada de uma perspectiva, de uma lógica que tem a ver com como é que a polícia se pensa na sociedade. E aí, ao justificar, né, lá no ofício, eles falam sobre uma ação da polícia, né, de controle da ordem pública, que muito além de ser voltada para controle de crime, né, da criminalidade, ela se pensa como um controle da ordem pública que visa o controle das incivilidades, o controle das condutas que destoam das convenções sociais adotadas pela sociedade brasileira. Então, assim, isso é um nível, né, de elaboração sobre o próprio papel que não pressupõe um controle externo de fato, porque quem diz o que é incivilidade? Quem diz o que é a convenção social da sociedade brasileira, né? Então, esses fatores estão atravessados, a gente sabe, né, pelo racismo, pelas desigualdades sociais, é um papel de manutenção do status quo, né, racial, classista, enfim, de gênero também. Então, eu acho que é isso, né? Esse debate ele precisa estar... vamos debater reforma? Vamos, mas esse debate de reforma não pode estar descolado de um debate de que sociedade que a gente quer e que papel que a polícia ocupa nessa sociedade que a gente quer, e não, né, partir dos próprios termos, né, que são colocados no debate pela polícia e por todo esse arcabouço aí de atores, né, da burocracia de Estado que corroboram, né, para legitimar, né, essas mortes, para tornar essas mortes legais, né, essas mortes, enfim, legais, que é isso que se passa, né, na institucionalização dos casos. Mariana? Oi, boa noite. Eu queria que vocês falassem um pouco da importância da academia, né, e de nós enquanto estudantes e acadêmicos estarmos sempre juntos com os movimentos sociais, né? E aqui no começo do podcast a Lohane apresentou, tem até uma física no meio disso tudo, né? Então, assim, é muito importante que nós, enquanto academia, saibamos e aprendamos que a gente precisa estar do lado dos movimentos sociais nessa luta, assim, porque é nisso que eu acredito, que se a gente não está ao lado dessas pessoas, a nossa sabedoria meio que se esvazia, não faz sentido. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, pensando em outras pessoas que possivelmente vão ouvir esse podcast e que, enfim, não tenha essa mesma visão que a gente tem. Sobre a importância da academia, né, da relação da academia com os movimentos sociais, eu acho que eu ia pedir para a Cris, né, falar assim, do ponto de vista dela. Eu não sei se as meninas querem falar também, né, mas na minha visão, né, a gente tem lá uma perícia, né, um setor de saberes científicos que se articulam em torno ao Estado, né, e que geralmente trazem para si dois elementos, né, duas características. O da oficialidade, né, então o que nós produzimos é oficial, o que nós produzimos é o válido, fora disso não existe mundo, né, não existe vida. E a outra questão é da imparcialidade. Então, esses peritos se colocam como imparciais. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa refutar,
né, e produzir essas análises técnicas, né, com metodologias, abordagens científicas, assumidamente em relação com os movimentos, né, e assumidamente na defesa das lutas desses movimentos, né, se colocar claramente num lugar, até porque é o que eu falei, né, não existiu produção acadêmica nesse caso que não passasse pela relação direta com os movimentos, com as vítimas, com os familiares, com as lutas. Então, não tem como pensar essas duas coisas separadas. Eu acho que é bom a fala da moça, eu não lembro o nome. Está junto com os movimentos sociais, até porque eu vou falar pela minha experiência, eu fui acolhida por um movimento social e isso me fez entender muita coisa que eu não entendia, que eu não conhecia, entendeu? Hoje eu estou lidando com pessoas, eu chamo de pessoas inteligentes, que são vocês, pessoas de movimentos que já estudam. Estou aprendendo muito com vocês, aprendendo uma coisa que eu não conhecia, que é a luta, né? E como lutar, né? Eu acho que reforçar os movimentos sociais, se somar a eles, eu acho que isso é fundamental, porque como eu entendo hoje, é uma luta que ela já existia e que vai continuar existindo, porque eles vão continuar matando os filhos da gente. Eu acho que é muito importante isso que você falou. Eu queria fazer a pergunta do chat aqui, do Elvis da Cruz, que perguntou para a Fernanda se cabe uma ação coletiva contra o MP por omissão em relação à criação e efetivação da Comissão de Controle Externo das Polícias. Em relação à questão da omissão do Ministério Público, eu acho a gente tem tentado não judicializar, né, isso e acreditando, né, nesse diálogo, que a gente tem essa proposta que está lá no Conselho Superior do Ministério Público de criação de um grupo e que aí a gente discute que esse controle tem que o Ministério Público atue em relação às políticas públicas de segurança pública, o que é muito maior do que polícia, né? A segurança pública é um direito de todos os cidadãos e que precisa ser bem melhor prestado e garantido do que só a atividade policial. E aí a gente, nessa proposta que a gente fez, tem assim várias coisas, até abri ela aqui para explicar assim, mais concretamente o que é, mas a gente fala de atuar pela implementação de planos de ações voltados à prestação de serviço adequado ao atendimento das vítimas, atuar visando a qualificação e transparências do dado, identificar as regiões com maiores índices de letalidade, identificar as causas estruturais das mortes e adotar providências para a redução dos índices, promover articulação com outros órgãos, atuar mais de forma próxima com entidades da sociedade civil, enfim, que o Ministério Público atue assim, de forma transparente e efetiva na tutela da segurança pública como um direito e faça esse controle efetivo da polícia. Então, a gente está ainda apostando nessa via de extrajudicial, porque, infelizmente, o judiciário que a gente tem, né, mas não nos dá segurança de que movendo uma ação como essa, mas acho que é uma ótima sugestão assim, para a gente ter no horizonte se essas tentativas não tiverem resultado, porque há muito tempo já, né, que o Ministério Público se omite. Karine Elizabeth. Boa noite a todos. Mas eu queria fazer 3 perguntas, uma no sentido das testemunhas sigilosas, como que foi feito esse processo por parte da equipe, se foram as famílias que indicaram essas pessoas, que também acredito que sejam jovens, que estavam no local, ou pessoas que estavam acompanhando, que fizeram os vídeos, como que foi esse processo até de convencimento dessas pessoas de se submeterem, embora a doutora Fernanda tenha dito que foi um processo diferenciado de coleta de depoimentos, mas como foi esse processo até muitas vezes de convencer essas pessoas que também estavam, muitas vezes, com esse trauma, né, com esse medo de temer pela própria vida, considerando que nós sabemos que existe um processo diferenciado para a coleta das testemunhas sigilosas, mas a gente sabe que a gente está falando do sistema judiciário, a gente está falando do sistema de justiça, e que muitas vezes coloca as vítimas na condição de acusados e culpados da própria morte. Então, eu queria saber como foi esse processo por parte tanto da Defensoria Pública ou de outros órgãos que tenham participado de reunir essas pessoas, de identificar essas testemunhas e esse processo com elas, né, de coleta de depoimentos na condição de sigilo, principalmente no sentido psicológico, porque acredito que elas também estavam aí e vivem esse terror que foi toda essa situação. Sobre as testemunhas, foi um pouco nessa perspectiva de tentar fazer diferente, assim, não repetir mais do mesmo. E o processo foi um processo de muita proximidade com a comunidade,
Então, os defensores que estavam à época, eles foram lá algumas vezes e conversavam com as pessoas que estavam ali. Quem estava, tiazinha que estava vendendo água, bebida e carrinho de doces ali na viela. E aí conversava com pessoas, você pode ter visto alguma coisa, foram conversando com as pessoas, ganhando essa confiança delas, também com as famílias, né, para ver se tinha algum amigo. E aí foi feito esse combinado, então, de que garantia um testemunho que evitasse ao máximo essa revitimização. Então, para elas poderem serem ouvidas, e aí isso foi acordado com o delegado e com a promotora, que toparam, né, também, para elas serem ouvidas na sede da Defensoria Pública. Isso foi muito importante. E aí, assim, a gente via agora, o ano passado, quando elas tiveram que ser ouvidas de novo algumas pessoas e tinha que ser lá, a gente disponibiliza o carro da Defensoria Pública, acompanha elas a todo momento. Acho que esse é o grande diferencial, assim, para a gente conseguir, assim, garantir que a gente vai estar do lado delas. A gente sabe que, para quem vem da periferia, é muito ruim essa experiência com a polícia. Então, para tentar minimizar isso, o que a gente faz é, assim, garantir a nossa presença ali, de estar do lado e é isso, o transporte e tudo mais. É o que a gente tem feito nesse caso. Mas é difícil. E eu não sei se elas vão topar falar no processo. Várias delas eu tenho sérias dúvidas de que topem isso de novo, porque é muito pesado, né? Imagina ser confrontado com um advogado que defende os policiais, que vai estar ali o tempo inteiro falando várias barbaridades. Então, é difícil, mas a gente tem trabalhado assim, né? De tentar garantir que assim, você não vai estar sozinho. A gente vai estar ali para minimizar as violações de direitos, né? Se é que isso é possível. Então, foi dessa maneira, foi se aproximando da comunidade e com os familiares. E aí, vendo quem topava falar e como que topava falar. A segunda pergunta é no sentido de como que é feita a interlocução com a imprensa, considerando que a gente percebe que nesses casos, não só nesses, mas na maioria deles, a leitura que a imprensa faz, ela acaba resultando no futuro num resultado judicial, né? Ela tem muita influência, apesar de nós falarmos de um sistema que deveria visar a questão das provas, principalmente das provas técnicas que estão aí muito bem demonstradas, né? Ficou muito claro pelos vídeos que a fala dos policiais não é verídica, não é verdadeira, mas a gente sabe que a imprensa tem uma relevância muito importante, ela influencia muito nisso, e que nós estamos aqui num grupo que não tem como não ficar indignado, não tem como ficar revoltado com a situação, mas nós sabemos que existem muitas pessoas que, vendo um caso desse, ainda vitimizam e colocam a culpa nas vítimas, né? Dizem, olha, estavam lá, e a gente sabe que é uma manobra e que se cria todo um pensamento, muitas vezes motivado por racismo e por mais opressão por parte da própria sociedade, que fala, bem feito, estavam lá e mereciam. A gente sabe que isso existe, não, graças a Deus nós estamos no meio de pessoas assim, mas a gente sabe que existem pessoas que propagam esse tipo de pensamento, e eu queria saber qual é a interlocução feita com a imprensa para que a verdade seja realmente relatada. Eu acho que eu posso falar com relação à questão da imprensa, como é que isso foi, pelo menos de dentro daqui do CAF, né? O que a gente tinha controle junto com a defensoria, que o caso ele tem uma repercussão pública que alguns outros casos não têm. Então, da nossa parte, eu acho que o que a gente foi fazendo dentro desse diálogo era focar que isso era baseado em provas, né? Então, aqui a gente estava se utilizando do inquérito, que a gente estava trabalhando com os familiares, né? Porque algumas vezes a gente escutou, né, que a gente não sabe como é que vocês estão fazendo, baseado em quê, como se todo mundo aqui estiver fazendo na base da fofoca o trabalho. Então, forçar e deixar isso claro nos textos que a gente foi enviando para a imprensa, nas próprias conversas, olha, isso é um trabalho de várias vertentes, né? Tem a universidade, tem a defensoria, tem os familiares, brifar, né? Como a gente foi falando. Foi brifando e, na minha leitura, parte das matérias, uma parte considerável, fizeram boas análises, assim, fizeram boas matérias a respeito do que foi feito. Uma outra deu uma derrapada ali, né? Foi falar, e aí a derrapada sempre os meninos que estavam no baile, né? Então, eles estavam no baile funk, que ainda é um tema sensível, preconceituoso, né? E com pouco estudo a respeito do tema.
Então, da nossa parte, eu acho que foi brifar mesmo o trabalho que estava sendo feito. Ó, a gente está fazendo em cima disso, disso, disso e daquilo. E acho que numa análise geral funcionou. Os casos que derraparam, a gente não tem muito controle, né? E aí é o trabalho que a gente vai fazendo ao longo do projeto aí, que ainda tem perna, de ir continuando firmando em cima dessas coisas, né? Para ver se cada vez mais as pessoas vão tomando consciência dessa questão. Eu complementaria dizendo que assim, a imprensa é engraçada, né? Ela tem um papel importante assim, nesses equilíbrios de poderes aí, né? Então, o que aconteceu? O caso aconteceu, esse caso teve uma repercussão fora do normal, eu acho que tem a ver com a idade das vítimas, que eram bastante jovens nesse caso, eu acho que tem a ver, talvez, com o fato, né, terrível de que nenhum deles tinha passagem, né, que é a primeira coisa que a polícia puxa, né, para descredibilizar a vítima. Eu acho que tem a ver, né, com envolver uma política pública que foi central na eleição do Dória, né? Então ele também teve um papel de sair na defesa dos policiais, né? Então, assim, geralmente é normal que o policial lá, né, que o violador, né, em si, ali da ponta, traz uma narrativa e a PM imediatamente compra, né? Mas dificilmente o governador se envolve nessas coisas, né? Nesse caso, o governador foi a público no dia seguinte para defender a narrativa dos policiais, né? Foi a primeira coisa que ele fez. Então, durante muito tempo, a mídia foi pautada pela polícia, né? Especialmente porque o DHPP lançou lá a história né, de um uso de uma tecnologia para fazer uma perícia virtual e tudo mais. Então, a gente foi, na verdade, durante meses entubando isso aí, né? E aí, eu acho que teve um processo de conquista de um espaço na mídia que, assim, não foi a gente, foram as famílias. Foi a Cristina, foi o pessoal de Paraisópolis, né? Foi a imprensa alternativa pautando isso, mas também a imprensa alternativa sem acesso, né, a certas narrativas. Então, repetindo a história do pisoteamento, né? O pisoteamento até hoje continua, né? Esses dias eu li, foram asfixiados por pisoteamento. Não que isso seja impossível, né? Uma pessoa pode ser asfixiada num pisoteamento, mas é a coisa do pisoteamento que não vai embora. E aí eu acho que a coisa do vídeo, ela virou um fato, né? Ela virou um fato político, quer dizer, concretamente uma contranarrativa produzida, aí isso se torna notícia, né? Então a gente teve um pouco mais de repercussão aí desse trabalho através da mídia. Mas eu acho que a gente tem que contar na mídia também com esses veículos alternativos e com essas pessoas que estão dentro dessas estruturas de poder, né? E aí essas estruturas de poder que são brancas, né? E que, né, as possibilidades aí de atuação dentro dessas estruturas são ínfimas, mas também é compromisso de quem está nelas, né, e que não pactua com isso enfim, né, de certa maneira trabalhar nesse nível aí das reformas, né, do cotidiano, do dia a dia, de uma maneira mais articulada possível, né, com as lutas dos movimentos, para que isso não comece e morra na enxugação de gelo, né, isso não se desdobre em absolutamente nada em termos de lutas, assim. Então, assim, é muito difícil, é desanimador mesmo, mas enfim, né? Acho que eu não vejo outra alternativa senão atuar nesses espaços que a gente tem para atuar. A última pergunta é no sentido de qual ou se existe acompanhamento psicológico das famílias, como que está sendo feito esse acompanhamento, se o grupo que foi formado também conta com esse apoio psicológico das famílias, das testemunhas, de todos que foram envolvidos, de uma forma mais pontual, e saber como isso está sendo desenvolvido ao longo desse tempo. Sobre a questão do apoio psicológico, cara, é muito difícil falar sobre isso, porque quando meu filho foi assassinado, eu fui procurada por algumas pessoas, não me lembro, acho que foi o Danilo que me colocou em contato, Danilo, meu outro filho, me colocou em contato com uma pessoa que estava oferecendo apoio psicológico para nós, familiares do caso Paraisópolis. Aí essa pessoa foi na minha casa, não lembro quem era um homem, e ele falou para mim sobre o apoio, né? E eu vou falar para vocês, é difícil demais você aceitar um acompanhamento psicológico, um tratamento psicológico dado pelo Estado que acabou de assassinar o seu filho. É difícil, eu não aceito isso, eu não aceito. Aí quando eu fui saber o lugar onde que era pra gente ir, inclusive a dona Alvina chegou até aí, eu nunca fui, porque para mim foi o cúmulo do absurdo. Dentro do Fórum Criminal da Barra Funda, um lugar onde só tem polícia. Como que você vai oferecer tratamento psicológico
psicológico para familiar de pessoas vítima, né, que acabaram de ter os filhos assassinados pela própria polícia num lugar onde só tem polícia. Cara, é muito cômico. Isso para mim foi um golpe, mais um golpe de Estado que eu levei, porque eu falei, cara, não tem sentido, não tem sentido, não tem sentido. Foi muito difícil para mim aceitar o acompanhamento psicológico, foi muito difícil para mim aceitar o tratamento que eu sei que eu preciso. Foi formado um grupo do SEDES, consegui entrar no grupo agora, no finalzinho dele. Quando eu consegui entrar agora no finalzinho, aí o grupo acabou por causa do fim de ano e deu tempo, mas eu consegui acompanhamento psicológico com a ajuda da diretora do CCA, que meu filho estudava, conversando comigo, ela me ofereceu ajuda, porque, no caso, a ajuda era por conta da pandemia, né? Abriu um grupo de mães para ajudar as mães a como lidar com os filhos em casa na pandemia. E ela falou, eu gostaria que você participasse. Aí eu participei uma vez do grupo. E nessa primeira vez, elas já me deram prioridade e falaram, não, a gente conseguiu, foi pela Unicamp, se eu não me engano, uma psicóloga, uma psicanalista, uma psiquiatra, já passei com eles virtualmente, porque estava na pandemia, e comecei e faço análise com ela até hoje. E agora me mudei para cá, para a Zona Leste de São Paulo, consegui tratamento aqui já passei com a psiquiatra, já passei com a psicóloga aqui. Enfim, é muito complicado. E falar assim, eu vejo as matérias que falam assim, o Estado ofereceu apoio psicológico aos familiares. Ofereceu. Mas é difícil para nós aceitar, e eu falo, eu não aceitei, a maioria de nós não aceitou, porque não tem cabimento. É descabido, mas a gente precisa, né? Bom, vamos às últimas perguntas, né, desta conversa. A Gal Freitas, por favor. Eu quero iniciar minha fala, eu vou ser muito breve, mas até aqui eu me sinto extremamente contemplada com tudo que foi dito e motivada a continuar nessa luta. Quando a Cris falou da questão do apoio psicológico que foi oferecido pelo Estado, que eu mais caracterizo como uma pressão ou tortura psicológica, e de onde veio realmente o apoio, né, que é da base, né, de um CCA, de um Centro para Criança e Adolescente, que atende o filho dela e que teve essa sensibilidade de entender a necessidade desse apoio dela. E aí eu pego a fala da Desirê também, que eu achei extremamente importante, e eu não vou me estender muito, eu quero finalizar nisso, essa questão de nós nos sentimos extremamente desmotivados, né, com relação à atuação do direito mesmo, da proteção que a gente deveria ter, e ela não acontece de fato como deveria acontecer, e a importância de nós atuarmos nos locais onde a gente pode atuar, onde a gente está. Uhum. Então, eu acho extremamente importante isso. Eu recordo da época, da data em 2019, eu estava atuando como orientadora socioeducativa do Centro para a Juventude. E quando chegou essa notícia de uma forma deturpada, né, das mídias, que sempre estava pautando essa questão do pisoteamento, e os jovens que eu atendia, que vivem essa realidade, que estão sempre nesses movimentos, no fluxo, como eles chamam, e a gente tinha várias rodas de conversa e falava sobre isso, e várias situações de violência chegavam para mim, e eu ficava perplexa com tudo aquilo me impactava muito, e eu tentando pensar como agir, né, enquanto orientadora, como agir diante de todas essas violências e como orientar esses adolescentes, né? Porque o que mais me deixava impactada e triste era saber que os próprios adolescentes, os próprios jovens, eles já estavam normalizando essas situações de violência que ocorriam com eles mesmos. Uhum. E eu procurava tentar entender o porquê disso, né? E como ajudá-los a chegar numa reflexão onde eles entenderiam que os seus direitos estavam sendo violados a todos os momentos, todas as vezes que eles eram abordados pelas polícias, e as formas truculentas e violentas que eram feitas essas abordagens. Em várias rodas de conversa, a gente pensando como a gente pode agir. Nós tão pequenos aqui, né? Foi a fala de uma adolescente, nós tão pequenos aqui, né? Na periferia, né? No extremo leste de São Paulo, né? Em São Mateus especificamente, onde nós estamos sempre esquecidos. O que a gente pode fazer? E aí eu, enquanto orientadora, tentando trazer uma certa luz para esses meninos, né? E para que eles entendessem que a luta ela existe e a gente precisa se agarrar a essas questões assim. E de repente surgiram algumas ações que foram pontuais naqueles momentos,
onde eles trouxeram ali, em representação teatral, essa situação da violência que eles viviam corriqueiramente. Aí, depois dessa ação dos jovens, e os serviços, né, da rede de proteção começaram a articular algumas ações também e a tentar pensar algumas ações para a gente tentar combater, né, essas violências sofridas pelos jovens, pelos adolescentes. E isso me toma assim, muito diretamente por atuar na área da infância e juventude, e isso me traz também, assim, esses vídeos, eles podem ser muito bem utilizados também, né, nas nossas práticas do dia a dia, na ponta onde a gente está atuando, cada um aí na sua área, para a gente poder fazer essa conscientização. A Cris, ela não está lutando sozinha. A partir do momento que ela percebe que ela consegue ter aí um apoio, né, uma rede de apoio, ela consegue ter força. E nessas redes de apoio que a gente vai conseguindo, né, dar continuidade às nossas lutas e através das nossas práticas cotidianas. Eu agradeço a fala de todos. Para finalizar, Joana. Bom, queria também só uma frase de agradecimento de que a equipe do CAF, a Cris especialmente, né, por estar aqui com a gente, dividir essa história, né? Na verdade, é uma generosidade incrível, né? Enfim, dizer que foi muito, muito bacana o que a gente pôde conversar e trocar, e eu acho que faz muito sentido com isso que a gente está criando, né? Como um espaço de construção, de conhecimento, de troca, que eu acho que é muito significativo, né? Tanto do percurso do curso, mas mais largamente dessa construção coletiva que é o CAF, né? E que eu acho que é também uma coisa que eu acho que é importante de sublinhar, que é uma construção coletiva em conflito, né? Na diferença, no respeito à diferença, nessa multiplicidade de perspectivas, né? De atravessamentos múltiplos entre formas de produzir conhecimento, de perspectivas teóricas, experiências, né? Lugares da onde a gente vem. Então, acho que não poderia ter sido melhor, né? O final, senão esse encontro, né? Dessas múltiplas e muitas produções que a gente está construindo juntos ao longo desse tempo. Então, é isso. Bom, nós ficamos por aqui. Eu gostaria de agradecer muito a turma de especialização em direitos humanos e lutas sociais, todos os estudantes, os professoras e os professores que estiveram presentes aqui. Dizer que foi um prazer compartilhar com vocês este processo. E para quem nos ouviu até o final e quiser saber um pouquinho mais sobre este projeto e outros que estão aqui no CAF, vocês já sabem, nas nossas redes sociais é @CAF_Unifesp, certo? Um abraço grande, a gente se vê e se escuta na próxima. Até mais!